Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, capítulo de número 19. Versículo de número do 1º em diante, que diz assim: Zaqueu, o publicano. Mas antes da leitura, eu peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifique o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura, então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e, se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia, glória a Deus. Que maravilhosa essa palavra, né, irmãos? Então, veja que o Senhor é tão maravilhoso, irmãos. Ele está nos ensinando aqui, através dessa palavra, que a gente precisa, acima de tudo, estar vigilante. Tá certo? Para que a gente não venha cair na armadilha de se tornar um religioso, de alguém estar dentro de uma bolha, tá certo? E que não está agradando a Deus. Irmãos, vejam bem. Tem pessoas que estão vivendo de aparência. Eles falam ser uma coisa e não são verdadeiramente na prática, no seu dia a dia, tá certo? Ele não cumpre a palavra de Deus. Ele não cumpre aquilo que ele prega. Entende? Então, dentro de casa é diferente. No trabalho é diferente, trata as pessoas mal. Na rua ele não se compadece com o próximo, não dá esmola, não ajuda um necessitado. Sabe, irmãos? Ele não está sendo um exemplo, assim como Jesus é para nós. Então, logo, ele não é visto como um cristão, muitas das vezes. As pessoas veem a pessoa como um qualquer, pois quando o Evangelho, quando o Espírito Santo, quando a presença de Deus entra em nossas vidas e faz morada, ela nos ajuda a evoluir. Mas cabe a nós
querer essa transformação ou não, entende? Então, vejam bem, Zaqueu era de pequena estatura e teve a esperteza de subir numa árvore. Então ele demonstrou para o Senhor que ele estava com mais desejo, que ele estava com mais sede de que todos os outros de ver quem era Jesus, de se aproximar e conhecer o Senhor. A curiosidade dele atraiu o Senhor. E Jesus, irmãos, avistando ele, disse: desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa, sabe? E o Senhor chamou ele pelo nome. Interessante isso, não é mesmo? Mas como ele era chefe dos publicanos, eu creio que Jesus já conhecia ele, sem Zaqueu conhecer Jesus, entende? Então, ele foi chamado pelo nome. E então, foi para a casa de Zaqueu. E este homem recebeu Jesus com muita alegria, irmãos. E acontece que, vejam bem como que é as coisas. O povo que estava, a multidão em volta de Jesus, estava murmurando, estava achando ruim o que Jesus estava fazendo. Porque todos sabiam que ele era pecador, que ele era cobrador de impostos, que muitas das vezes ele extorquia as pessoas, e até o próprio Zaqueu. Ele falou para Jesus, confessando a verdade: olha, Senhor, hoje, a partir de hoje, todos os meus bens, toda a minha riqueza, eu vou dividir, vou dar metade aos pobres. E se eu extorquir alguém, eu vou ressarcir esse alguém com 4 vezes mais o que ele roubou, com outras palavras. Entende, irmãos? Jesus viu a sinceridade no coração desse homem. E acontece que Jesus se alegrou, ficou feliz, porque disse: hoje entrou salvação nesta casa. Eu vejo que houve arrependimento. Entende, irmãos? Então, Jesus é maravilhoso. Se fosse um religioso, você acharia que ele ia permitir e entrar na casa de um pecador, muitas das vezes alguém que é um ladrão, é um traficante, é uma prostituta, é um ladrão? Você não ia, irmãos. Se você for religioso, você não vai, você vai dizer: não, eu sou consagrado, não, que eu não posso estar na roda dos escarnecedores. Mas se Jesus te enviou com uma missão e você entende que não vai se corromper, vá, faça a obra do Senhor e entregue aquilo que o Senhor depositou no teu coração, tá certo? Porque Deus veio para os pecadores, os doentes, aqueles que estão sãos, que estão curados. Não precisa, sabe, do agir de Deus, da intervenção, vamos dizer assim, na mesma proporção que é com aqueles que estão perdidos. Entende, irmãos? Então Jesus veio para essas pessoas, irmãos. Ele é perdoador. Ele quer que todos sejam salvos. Sabe? Ele não faz exceção de pessoas. Exemplo, um ladrão recebeu a salvação do lado de Jesus no momento da crucificação. Tinha três cruzes.
uma do lado, outra do outro, e a de Jesus era do meio. Um ladrão estava com a mentalidade do povo, sabe, insultando o Senhor e não acreditando nele, e pelo outro lado, o outro ladrão, irmãos, estava dizendo que Jesus era o Senhor, que queria habitar com Jesus na eternidade. E o Senhor disse: hoje você estará comigo na eternidade. Então, irmãos, houve salvação para um e não para outro, porque um reconheceu Jesus, que era o Salvador, o Filho de Deus enviado para morrer por nós. Entende? Então, amados, o religioso, muitas das vezes, ele se nega. Entende que nós também, ele não entende que nós também somos falhos e pecadores. Que da mesma forma que, vamos dizer, Zaqueu estava, ele esteve também um dia. Então, entenda, Deus é maravilhoso, amados. E Ele faz nos reconhecer que somos falhos e pecadores mesmo. Somos miseráveis homens que somos. Apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Então, irmãos, a gente tem que estar vigilante para que a gente não se torne um religioso, que a gente possa se achegar às pessoas com amor, com carinho, sabe? Com compaixão, e entender que as misericórdias do Senhor nos alcançou e também alcançará o nosso próximo. E nós estamos aqui para fazer a diferença, sendo a luz do mundo e sal da terra, abrindo a visão espiritual das pessoas, né? Abrindo a mente e dando sabor à vida delas. O sabor é o Evangelho, é a presença de Jesus, sabe? É Bíblia, é oração, isso é o sabor da vida. É caminhar com um propósito, ou por um propósito, sabe? Porque se não tem isso, a vida é vazia. Não tem por que a gente vir ao mundo, nascer, crescer, sabe? Se multiplicar, né? Deixar a semente na terra e depois morrer. Se a gente não leva nada daqui, o nosso prazer é fazer a vontade de Deus. Temos um propósito, sabe? E quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente já vive a eternidade agora. Porque é imediato que você recebe o perdão da parte de Deus. E você tem que zelar para continuar na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz: permanecer até o fim e serei salvos. Entende, irmãos? A gente tem que perseverar na presença do Senhor para viver o início e também o restante da eternidade na terra prometida que o Senhor já preparou para nós. Então, irmãos, é necessário que a gente viva em amor. O amor é a base de tudo. Através dele você vai alcançar muitas almas para Jesus, tá certo? Fica na paz do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha edificado a tua fé, tá certo? Descansa. Tenha mais paciência com o seu próximo. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Não é no teu tempo, não é por força, não é por violência. Entenda. Você prega a palavra, semeia, dá bons exemplos e o Espírito Santo é quem convence as pessoas do erro, do mal. Amém?
Eu agradeço a minha rica oportunidade. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Vamos orar para entregar e edificar cada vez mais a nossa vida. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado por abrir a nossa mente, por descer para nós esse alimento fresquinho do céu. Ô Senhor, muito obrigado por sarar áreas de nossas vidas que estava se tornando religiosa ou que já se tornaram, que os meus irmãos e a mim, a gente busque com frequência, todos os dias, o primeiro amor, a tua essência, meu Pai. Me ajuda os meus irmãos a ser como o Senhor e não se importar com aqueles que vão murmurar por entrarmos em lugares que não te convém para fazer a tua obra. Porque o Senhor odeia o pecado, mas ama o pecador, para que ele se arrependa, para que ele seja salvo, seja liberto da escravidão, de cadeias, do lamaçal do pecado. Pai, é isso que nós te oramos e também te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Até a próxima mensagem. Beijo no coração. Tchau, tchau.